Bom dia, Maria. Mais uma vez, mais um domingo pela manhã, e novamente vamos voltar àquele nosso tema, aquele tema que tem alegrado tanto o meu coração, que eu espero que esteja sendo bênção também nas suas vidas, que é o tema da Palavra do Senhor. Ainda no outro domingo pregávamos sobre a Palavra de Deus é Jesus. E hoje eu quero meio que dar sequência a esse assunto, e o nosso tema de hoje é: a Palavra do Senhor nos foi dada com um propósito. Que propósito é esse? Eu já vou dar o spoiler, para que sejamos parecidos com Ele, com Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 11, 29. Hoje a gente vai dar uma passeada por alguns versículos bíblicos que nos provam isso, que há um objetivo na entrega da Palavra de Deus para nós e que ela deve produzir algo na igreja, individualmente, em cada um de vocês e de mim também, e no corpo, no todo. Mateus capítulo 11, versículo 29. Assim diz o Senhor Jesus: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Senhor, fala conosco, nos alimenta em nome do Senhor Jesus. Amém. Se a palavra de Deus é Jesus, Ele que é o Logos, a palavra, Ele sem o qual nada do que foi feito teria sido feito e nada teria vindo à existência. Ele diz no versículo 21: venham a mim, os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E agora ele vai dizer: aprendam de mim, aprendam de mim, sou manso e humilde de coração. Ainda alguns dias atrás eu mandei no grupo da igreja um vídeo de um senhorzinho, um diácono, idoso, mas ele deu uma palavra tão prática, tão interessante. Eu até comentei no grupo que eu mais gostei, a palavra foi ótima, mas o que eu mais gostei não foi nem da palavra, foi da estrutura, foi do próprio pregador. Aquele homem falava do alto daquilo que Tiago vai chamar de mansidão de sabedoria. Não houve explosões retóricas, não houve apontamentos de que isso aqui que é o certo, é assim que tem que ser. Ele apenas ia discorrendo, apenas ia falando sobre a palavra, e tudo se encaixava no lugar. Eu quero imaginar, eu quero crer que o Senhor Jesus, ele deveria ser uma pessoa desse tipo. Uma pessoa que tinha mansidão. Ele acabou de dizer: sou manso e humilde de coração. E assim a palavra nos foi dada para que nós sejamos como Ele, mansos. Manso não é necessariamente alguém que não entende o que está acontecendo. Não, você não vai fazer nada. Você não está entendendo o que estão fazendo com você? É claro que ele entendia até a morte e morte de cruz. Entendia até o momento em que ele subiu ao monte para orar. Entendia profundamente. Ali ele orava diante do Pai, e o seu suor se converteu em lágrimas, em gotas de sangue. Como ele entendia melhor do que muita gente, inclusive entendia melhor do que aqueles mesmos que o mandariam matar, porque eles achavam que matando o corpo estavam acabando com ele. Ele sabia que não, ele sabia que haveria um momento posterior, mas ele também sabia que sobre o seu corpo não estaria lançada apenas a ira dos sacerdotes, dos doutores da lei, não estaria apenas sobre ele implicando
a ira de Roma, mas a ira do próprio Deus sobre o pecado de toda a raça humana estaria sendo despejada sobre ele. Ah, como Jesus entendia. E ainda assim, ele demonstra essa mansidão e essa humildade. A primeira palavra que ele diz na cruz: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Ele não estava preocupado ali em amaldiçoar aqueles que o feriam. Como ovelha muda foi levado ao matador. Não deu uma palavra. Apanhou, teve coroa de espinhos, teve pancada com cana, teve chibatada nas costas, teve cusparada no rosto. E ele, manso e humilde de coração. Enquanto isso, muito crente por aí diz: olha o meu carro, tu vai ver só, vou rodar minha baiana. Tem disso por aí. Talvez lá no Paraná, Marlene, aqui não. Entendeu? A palavra nos foi dada para nós aprendermos dele. Aprender de Jesus. E ele mostra a sua mansidão e a sua humildade no outro texto. Vamos comigo, Tamara. João, capítulo 13. João, capítulo 13. O Senhor mostra aqui a sua humildade, fazendo, aliás, ele já começa o seu ministério mostrando a sua humildade, de tal maneira que João Batista fica chocado. João Batista diz: não, eu é que tinha que ser batizado pelo Senhor. E ele diz: não, vamos cumprir a lei. E agora, no começo do ministério, ele foi batizado por João sem precisar de batismo, porque o batismo de João era para arrependimento. E agora, ao fim do seu ministério, um dos últimos atos ali com seus discípulos, ele lava os pés dos discípulos. Ele, que era Senhor e Mestre, se abaixa. E ontem eu até brincava com a Helena, porque a Helena ontem a gente deu uma saidinha, ela já estava de banho tomado. Na volta, eu cheguei no banho, né, e botei só ela para lavar os pés. Ela lavei o pé dela, botei no chão para secar e falei: meu nome não é Jesus não, mas estou aqui lavando teus pés, viu? Ela se ligou. O bom dela estudar numa escola cristã é isso, porque lá na escola também já teve essa lição, então fica tudo muito amarrado, né? A coisa fica na mente. E aqui o Senhor, ele lava os pés dos discípulos. Mas a lavagem dos pés, ela não foi apenas ritual, cerimonial, para marcar alguma coisa, não. Ela também tem um propósito. Olha o versículo 15. Porque eu vos dei um exemplo, para que como eu fiz, o façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Com Jesus, com a palavra viva de Deus, aprendemos a ser mansos e humildes de coração. E isso é bom para nós, porque o versículo termina dizendo: e encontrareis descanso para as vossas almas. E aqui ele diz uma outra coisa que nós devemos aprender. Devemos aprender a seguir o seu exemplo. Eu dei exemplo, para que como eu fiz, vós façais também. Eu vou tirar aqui o sapato do irmão Valdemir ali, vou lavar o pé dele agora por causa disso. Não é o ato. Não é o ato. O ato de lavar os pés tanto faz como tanto fez, mas é o fato de termos disposição e disponibilidade para servir uns aos outros. Ali ele deu um exemplo de algo muito prático daquele momento, que assim como ele, sendo mestre e senhor,
se submeteu a fazer a tarefa que seria dedicada a um escravo, assim nós também devemos servir uns aos outros. Essa é a mensagem. Esse é o ensino do Senhor para nós. Devemos estar dispostos e disponíveis para servir aos nossos irmãos nas suas necessidades. A palavra do Senhor foi dada para isso, para que nós aprendamos com Ele e que sejamos parecidos com Ele. E isso não vai ter implicações apenas internas. Isso vai ter implicações também fora da igreja. Vamos até Atos, capítulo 4. Haverá implicações fora da nossa comunidade. Atos 4, versículo 13. Pedro e João, eles vão ser levados diante do Sinédrio por causa da sua pregação, eles pregando em nome de Jesus, e o Sinédrio colocando eles contra a parede, que eles não podiam pregar de jeito nenhum contra esse Nazareno, o nome do Nazareno, na verdade. E eles explicam, eles falam, mas olha o que está acontecendo aqui no versículo 13. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Na ousadia e no que foi falado, que estava de acordo com a palavra, que aqueles homens, por serem indoutos, sem estudos apropriados, eles não deveriam ter aquela profundidade de conhecimento. Não se esperava deles uma capacidade argumentativa daquele tipo, e ainda mais com uma ousadia a ponto de se colocarem na linha de frente e falarem aquelas coisas sabendo do risco. Isto foi o suficiente para que aquelas pessoas ali, os detratores deles, soubessem: não, esses homens estiveram com Jesus com toda certeza. Eles conseguiam ver em Pedro e João, no seu discurso, na sua atitude, que eles haviam estado com o Senhor Jesus. É isso que se espera de nós. É isso que se espera de alguém que anda com Jesus. Eu li uma frase muito triste ontem, e dizia o seguinte: quase botei no grupo da igreja, mas me arrependi. Eu falei: não vou botar isso não, porque pode ser levado para um outro lado. Mas agora, no contexto, importa trazer essa frase, que dizia alguma coisa no seguinte sentido: a igreja hoje, ou as igrejas hoje, estão cheias de muita gente que ama Jesus, mas que não o conhece muito bem. Isso é uma coisa estranha, isso é um paradoxo. Como é que você pode amar alguém a quem você não conhece? Mas a gente pode. Tem gente que ama a Xuxa, nunca viu a Xuxa ao vivo. Tem gente que ama o Silvio Santos. Tem gente que ama a Taylor Swift. Semana passada, uma semana na fila para ver a Taylor Swift. Gente crescida, adulta, cheia de barba na cara, dormindo na rua de fralda, porque ama a Taylor Swift. Domingo seguinte chega tudo atrasado, né? Vai entender. É desse jeito ser humano. Se ama, eu amo. Mas nós vivemos num tempo, estou até fazendo esse parênteses aqui, nós vivemos num tempo que a gente não deve se enganar com a turba, a gente não deve se enganar com a multidão. Jesus, ele andava cercado de multidões, mas ele nunca confiou, nunca dependeu das multidões. O seu relacionamento era com o Pai. Porque essa coisa, essa dimensão que nós vivemos hoje,
é uma dimensão social em que as pessoas hoje amam e amanhã o tema da moda é cancela. Hoje amo o ator fulano, amanhã o ator escreve alguma coisa no Twitter que o povo não gostou, todo mundo cancela, cancelado. O cara vai, pede desculpa, paga a postagem, vai para a televisão, chora, pelo amor de Deus, sabe que depende do público, né? Jesus foi cancelado também. Teve uma ocasião que cancelaram Jesus, em que ele falou que verdadeiramente o seu corpo era pão e verdadeiramente o seu sangue era vinho. Tínhamos de comer a sua carne e beber o seu sangue. E aí eles disseram: dura esse discurso, quem pode suportar? E foram-se embora. Jesus foi cancelado. E ao invés de ele apagar a postagem, ao invés de ele dizer: não, gente, espera aí, não é bem isso, vocês não entenderam, deixa eu explicar, ele vira para os 12 e diz assim: vocês querem ir também? A multidão pode cancelar Jesus, mas aqueles que andam com ele, que verdadeiramente o conhecem e o amam, que sabem que a palavra foi dada para que nós sejamos parecidos com ele, esses são como Pedro. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro e João foram reconhecidos como alguém que tinha andado com Jesus. Não apenas Pedro e João, houve um outro, Paulo. Paulo nem mesmo andou fisicamente com Jesus, não fazia parte do grupo ali, muito pelo contrário, já após a morte, ressurreição e ascensão do Senhor, o jovem Saulo perseguia os cristãos, assentiu na morte de um diácono da igreja, que foi Estevão, e ali ele ainda queria sair da sua cidade e ir para outra cidade, num outro país, para perseguir os cristãos. Mas veja o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Embora ele não tenha andado fisicamente com Jesus, ele se converteu a Jesus. Ele creu em Jesus, ele passou a andar com a igreja. E veja a importância de andar no grupo, no corpo que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, ela molda o novo convertido, ela molda a pessoa. Porque tem muita gente por aí dizendo assim: eu sou igreja, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso desse negócio de comunhão. Precisa. Se não fosse a comunhão com os crentes, se fosse só Jesus aparecendo na estrada lá para Paulo, dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tá bom, ele tinha parado de perseguir, ele ia saber o que fazer. Se não tivesse alguém que desse a mão a ele, se não tivesse o Barnabé na vida de Paulo, não tinha o cristão Paulo, tinha um Paulo confuso, era só o que ia ter. Mas ele aprendeu de Barnabé, ele aprendeu com os apóstolos, ele aprendeu com os irmãos em Cristo, e ele chega, ele escreve aos Coríntios, o versículo 1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso é um compromisso. Paulo mata no peito, enquanto muitos hoje dizem: não olha para mim não. Acho que eu prefiro até dizer como Calvino falou. Calvino falou uma frase fantástica. Disse: tudo de bom que há em mim é Cristo. Agora, tudo de ruim que você encontrar em mim, isso sou eu mesmo. A gente precisa ter essa noção, essa dimensão. Nós não somos puramente pessoas perfeitas, não somos. Ainda não somos. Mas estamos no caminho do aperfeiçoamento. Às vezes a gente dá um passo para frente e diz: caramba, dei um passo para frente. No ato seguinte dá 3 para trás.
Aí quer desanimar. Não desanima não, continua. Eu falei para vocês de uma amiga minha, Ana Maria, lá na Igreja de Piedade, me falou na adolescência uma frase que marcou minha vida. Ela dizia assim para mim: olha, a vida cristã é uma escada rolante. É mesmo, só que ela está descendo. Para crescer, para avançar, você tem que continuar subindo. Você já tentou subir uma escada rolante descendo? Não é bolinho não é fácil não, meu irmão. Tem que ter, foi aquilo que eu falei semana passada, tem que estar ativo. Tem que ser ativamente o tempo todo, sem parar. Portanto, se você parar no degrau, você vai descer 1, 2, 3, 4. Para não, continua, prossegue. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, disse Paulo. Ele era imitador, que aqui nesse versículo, nesse capítulo mesmo, capítulo 11, versículo 23, ele vai dizer um texto que a gente está cansado de ouvir todo primeiro domingo que vem você vai ouvir. Domingo que vem já é o primeiro domingo, né? Domingo que vem você vai ouvir, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O nosso papel é sermos transparentes. Nosso papel é desaparecermos, é a pessoa olhar para você e não enxergar você, mas é enxergar Cristo. E a palavra mesmo diz que Cristo, Paulo mesmo vai escrever isso, Cristo em nós é a esperança, a glória. Paulo ele se coloca como uma folha transparente, um vidro que permite que a pessoa enxergue a Cristo. Eu recebi o que também vos ensinei. Ou seja, é como se você tivesse recebido de Cristo e não de mim. Você não está recebendo de mim, você está recebendo de Cristo. Então seja meu imitador, fique transparente também para que as pessoas enxerguem a Cristo. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo ainda vai escrever em Efésios, capítulo 4. Volto à questão aqui da necessidade da igreja, desse corpo reunido, para uma aplicação aqui. Como esse corpo reunido, como a congregação é necessária para que nós cumpramos isto de sermos parecidos com Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 10 ao 14. Aquele que desceu do céu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Esse é Jesus. E ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo, olha só, quantos ministérios tem aqui? Vamos ler: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Para quê? Para que cada um tenha o seu ministério e se ufane. Olha, não mexe comigo não, que eu sou pastor, não toca no ungido. É para isso? Não, eu sou doutor, você me respeita. Grandes coisas que você é doutor, porque eu sou mestre e eu sou apóstolo. Aqui, ó, bigode grosso. É para isso? Não. A finalidade está no versículo seguinte, versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Ou seja, para que nós cheguemos a esse patamar de varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Palavrinha difícil. Veja, o objetivo de Cristo em criar no seu corpo ministérios, pastores, leitores, apóstolos, evangelistas, mestres. A finalidade é a edificação do corpo.
E Paulo diz isso, e Paulo, em outras cartas, ele vai dizer que a sua autoridade apostólica, vinha sendo desafiada. Porque tinha gente que queria enganar o povo, que queria levar o povo por caminhos tortuosos, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe a eficácia, queriam desafiar a sua autoridade. Mas Paulo sabia o chamado que ele tinha, ele sabia do encontro que ele havia tido com Jesus, ele sabia aquilo que ele havia aprendido de Barnabé, e tudo aquilo que ele havia estudado, buscado conhecer, e as experiências que Paulo tinha com o Espírito Santo, como por exemplo, ele fala aqui de profetas, o profeta Ágabo, quando Paulo está para ser levado para Roma, Ágabo profetiza sobre a vida dele, ele pega o cinto, amarra com as suas mãos o cinto de Paulo e diz assim, também o dono desse cinto será levado para Roma. E Paulo diz, não chora não, porque é para lá que eu vou, esse é o meu ministério, para viver, para morrer. Depois, mais adiante, ele vai dizer, em nada tenho a minha vida por preciosa. Por que ele não tinha a sua vida por preciosa? Porque ele queria ser igual a Jesus, porque ele era imitador de Jesus, porque ele declara em Gálatas capítulo 2, versículo 20, eu estou crucificado com Cristo. Ele já estava na sua mente, no seu coração, plenamente crucificado com Cristo. Ele vai dizer em uma outra ocasião, porque para mim o morrer é lucro, o viver é Cristo. Morrer é lucro, eu vou estar com Cristo, gozando plenamente das bênçãos celestiais. Cadê a nossa visão, igreja? Cadê a nossa visão das coisas celestes, das coisas eternas? Cadê a nossa visão de que nós precisamos nos tornar, como diz o hino, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador? Cadê nós querendo chegar à estatura completa do varão perfeito? Cadê nós querendo entrar na forma e fazendo como Paulo, esmurro o meu corpo e o levo à servidão? Cadê nós, como João vai declarar, não cumprindo as concupiscências da carne, mas vivendo no Espírito? A palavra do Senhor foi nos dada para que sejamos parecidos com Cristo. Para isso nós precisamos devorar essa palavra, comer, como Cristo disse a João lá no Apocalipse, coma este livro, coma este livro. E aquela fala de Cristo ali com João, aliás foi o anjo que deu, ela é sintomática, porque nos apresenta uma verdade. João vai dizer, quando ele come aquele livro, ele é doce como o mel na minha boca, mas amarga o meu ventre. A palavra muitas vezes é assim, ela amarga a gente por dentro, porque o trabalho dela é matar a nossa carne, o trabalho dela é matar o velho homem, sobre quem certa vez o próprio Lutero falou o seguinte: olha, eu achei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas descobri que o desgraçado sabia nadar. A gente precisa matar esse velho homem todo dia. Todo dia. Todo dia. Vou encerrar com a referência de João, capítulo 14. Vou nem abrir porque assim você de cor. João 14, versículo 21. Leia comigo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você diz que conhece a Jesus. A igreja hoje está cheia de gente que diz que ama Jesus, mas não o conhece muito bem. Mas os que o conhecem mostram de verdade o seu amor por cumprir os seus mandamentos. Como podemos cumprir aquilo que não conhecemos?
Só podemos conhecer os mandamentos e cumpri-los, e sim amar a Jesus e sermos parecidos com Ele, se a palavra, como diz Deuteronômio capítulo 30, versículo 14, se a palavra estiver na nossa boca e no nosso coração, para a cumprirmos. Deus nos abençoe, meus irmãos, que nós possamos usar a sabedoria de Deus, a sua palavra, para matar aquilo em nós que nos afasta de Deus. Porque é impossível que um homem pecador veja o Senhor. É necessário que nós morramos para nós, sejamos parecidos com Cristo. Senhor, implementa, por favor, essas palavras, esta palavra rica, poderosa, abençoadora, no meu coração e no coração de cada um dos meus irmãos aqui, em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém. Vamos louvar ao Senhor.